Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição no programa Alto Astral no 14, edição já de número 145. É muito programa, minha gente. Você pode acompanhar não só esse que a gente passa a exibir hoje, mas todos os 144 anteriores em nosso canal do YouTube, programa Alto Astral no 14. Tem muita entrevista interessante da área médica, área jurídica, dia a dia, entretenimento, ou seja, tem tudo de bom para você lá. Eu queria apresentar agora a nossa convidada de hoje, é a Ivana Pazin. Ela é pós-graduada em gestão condominial, proprietária da empresa Canal Gestão Condominial. Olha só, administrando mais de 50 condomínios entre Anápolis, Goiânia e região do Lago Corumbá. A gente vai falar um pouquinho desse desafio do dia a dia, mas primeiro seja bem-vindo, Ivana. Obrigada. Olá, Guilherme, os telespectadores, obrigada pelo convite, por estar aqui. É muito importante nessa época mesmo falar como é que está a vida condominial, né? Nessa época de Covid. Exatamente. Como a gente falou no início, deve ser um desafio. Até antes da gente entrar nas perguntas, a gente sempre tem aquela curiosidade de saber por que a pessoa entrou naquele ramo de negócio. Você desde sempre trabalha com gestão condominial? Como foi esse processo para a entrada até chegar na sua empresa? Não, na verdade eu trabalhava com eventos, né? Trabalhei um tempo na prefeitura, fazendo os eventos. Mas dá trabalho também. Isso. Dá, evento dá trabalho. Mas o evento, na verdade, você trabalha com pessoas que estão extremamente felizes, né? Elas te procuram para fazer uma festa. Aí todo mundo está feliz. Facilita o processo, né? E aí, nesse processo, eu fui conhecendo pessoas e vendo a necessidade na cidade de Anápolis de ter essa área de atividade, né? Cuidar de condomínios. E aí, há 10 anos, eu estou aí, cuidando de condomínios, de condôminos, participando ativamente desse processo. Bom, a gente sabe que no dia a dia, é claro, evidentemente, em tempos ditos normais, a gente já tem muitos problemas, muitos atritos, né? Com a pandemia, com mais pessoas restritas ao ambiente familiar, aumentaram esses problemas, Ivana? Muito, muito mesmo. A gente observa que agora as pessoas estão mais em seu lar, né, o home office, as crianças deixaram de ir para os colégios. Então, realmente, aumentou muito o número de condôminos que permanecem no condomínio e, com isso, aumenta o barulho, a inimizade, às vezes, porque as lives... também, as lives é muito divertido, é muito bom, mas com isso é o som alto, é a empolgação, às vezes uma cerveja a mais, e aí acaba que o barulho aumenta e surgem os conflitos, às vezes até graves. Conflitos graves, anda acontecendo. E Anápolis vive esse período de franca expansão, né, em relação a condomínios, tanto verticais como horizontais também. E no começo as pessoas eram muito reticentes, até questionável. Eu perguntava para a Ivana aqui antes de começar o programa, e ela falava que o pessoal falava, mas gestão condominial, o que é isso? É síndico? O que é? Exato. O pessoal era muito reticente, não tinha ideia ainda do que se tratava? Não tinha. As pessoas falavam assim, mas é síndico? Não, a gente não é síndico, a gente faz uma administração no condomínio. É porque os condomínios, como você disse, a expansão, né, no mercado, não só napolino, a nível Brasil mesmo, você percebe que os condomínios agora se tornaram condomínios clubes. Existem condomínios hoje que nós administramos de 690 unidades, quer dizer, são muitos no mesmo lugar, condomínios de 400, 500, 600. Isso, o que acontece? Precisa de uma gestão profissional. Foi o tempo em que o síndico era aquele senhor que tinha tempo, cuidar, aposentado. Com chinelão, né? Tranquilo. Ele só pagava as contas do condomínio, o condomínio era pequenininho, então era muito tranquilo. Agora não. Agora o condomínio ele tem que ser gerido como uma empresa, precisa disso. Então precisa de uma contabilidade profissional, precisa de uma gestão, precisa de orientação jurídica, precisa de orientação até para aplicar uma multa, uma penalidade, fazer uma convenção, um regimento interno correto. Então isso é muito importante. Os condomínios, principalmente os maiores, eles não podem agir de forma como o síndico acha, né? É importante ele ter esse apoio de uma administradora para não errar. Facilita até o papel dele, né? E a transparência nas contas, os boletos agora têm que ir com a prestação de contas, as pessoas têm que ter acesso a essas informações. Até para evitar uma inadimplência, porque quando você sabe o que você paga e vê o resultado do seu dinheiro, a inadimplência também diminui, né? Que você está feliz em pagar sua taxa de condomínio se você vê uma boa gestão. Tal qual uma cidade que é bem administrada, exatamente. Assim, né? Só que uma proporção num universo menor. E dentro desse sentido, o papel do síndico e da própria gestão condominial,
está ganhando cada vez mais importância? Mais importância. Agora existem os síndicos profissionais, né, pessoas do mercado de trabalho que trabalham especificamente como síndicos. Com a própria formação para isso. A formação para isso. E isso é importante, porque eles estão lá aptos a fazer uma gestão profissional. Né? Então é o que a gente fala, o condomínio tem que ter nota fiscal. Né? Não pode, o síndico não pode andar com o talão de cheque no bolso. Né? Tem que ter uma cópia de cheque, tem que ter tudo isso. Então hoje os condomínios têm se profissionalizado cada vez mais. E qual a relação, só para a gente entender o processo, entre a gestão condominial e o síndico? Você faz a gestão, você tem síndicos que trabalham para você, ou não necessariamente, aquele perfil do síndico, como a gente falou, daquele senhor, daquela pessoa que está ali, mas ela está disposta a fazer, ele também é adaptável. Como está funcionando isso no dia a dia? Ou a informalidade cada vez mais não está tendo lugar? Não, na verdade existem condomínios realmente menores, onde o síndico é o proprietário, ele tem aquele carinho pelo condomínio, e isso é muito importante. Eu sou muito favorável ao síndico morador. Funciona bem. Funciona muito bem. O síndico morador, ele tem o amor pelo próprio imóvel, né? Então é importante. Mas esse apoio da administradora faz o quê? A administradora, ela faz a parte burocrática, a parte legal, a parte contábil, ela faz aquela parte de fazer gestão mesmo. E o síndico, ele está lá em loco, ele vai ver a necessidade do condomínio dele, se precisa de uma pintura, uma lâmpada, atende um condômino com mais carinho, vê a necessidade do seu condômino, enquanto a administradora faz toda a parte burocrática, a parte operacional, a manutenção, SERCOM, né, que são necessários ao condomínio. Então, a gente fica com essa parte muito operacional e o síndico com a parte do cuidado, do zelo. Principalmente porque, em última instância, quem conhece as pessoas ali a fundo é ele que está ali. Ele. E em relação, por exemplo, precisa fazer uma obra, uma tomada de preço, a responsabilidade dele, de vocês, ela é compartilhada? É compartilhada. Normalmente a gente faz isso. A gente faz a cotação, identifica os melhores profissionais para fazer aquele trabalho. O síndico, às vezes, tem um conhecido, tem alguém que já fez um trabalho ali naquele prédio. Então é muito bom, porque a gente faz uma troca de informações entre esses orçamentos para poder ver o que é melhor para o condomínio, em termos de custo-benefício. E até dentro dos condomínios, a gente fala de muita gente, tem muitos profissionais de áreas diferentes lá que podem colaborar, né? Podem ajudar nesse processo. Exatamente. Você sempre tem um profissional da área, né? E aí a gente faz a cotação também. Não necessariamente dá certo às vezes, porque é uma questão de custo, né? Que claro. tem que tudo ali funcionar. Mas sim, a gente abre espaço para a cotação. E o síndico faz a mesma coisa. Aí a gente concilia as informações e com isso a gente sempre tem o melhor para o condomínio. Em relação a essas normas comuns do dia a dia, é claro, cada um tem o seu padrão. Elas estão sendo readequadas, novas normas estão sendo elaboradas para esses novos tempos. Que tipo de mudança está acontecendo? Cada condomínio tem sua convenção e seu regimento interno. A convenção é a lei maior de um condomínio, né? Então ela normalmente ela é um pouco mais padrão, um pouco mais voltada a essa parte legal. E o regimento interno, ele trata muito de convívio, né? O que pode, barulho, uso da piscina, animais de estimação, uso da área de lazer. Então, o regimento interno ele é mais flexível, inclusive mais fácil de ser alterado. E aí, essas regras sempre existiram. Agora, a gente observa que elas vão evoluindo. A própria lei, né, que antigamente você podia, por exemplo, proibir animais de estimação num condomínio. Você poderia fazer isso antes. Você falava, não, neste prédio não pode ter. Hoje não existe mais isso. Hoje todo mundo tem direito de ter o seu animal de estimação. Não pode mais proibir animais em condomínio. Então, as leis vão evoluindo, né? E até em relação a essas leis, sugestões de vocês mesmos, pelas experiências que vocês têm em outros condomínios, vocês podem oferecer, olha, a gente já viveu esse tipo de situação, vocês podem tentar implantar esse tipo de regra? Há essa interlocução muito, também? Muito. Às vezes a pessoa é um condomínio pequeno, às vezes nem quer contratar uma administradora. Condomínio, às vezes tem condomínio aqui em Anápolis, tem 8 unidades, 10 unidades, mas pede o nosso auxílio, olha, nos ajuda a elaborar um regimento interno bom, né, a colocar regras que sejam boas para o nosso condomínio. Então, todo esse trabalho nós fazemos, independente de ser clientes nossos ou não. É isso que eu ia até perguntar. Pode ser uma consultoria. Sim, uma consultoria. Não precisa de contratar diretamente o serviço para administrar. Exatamente. É só mesmo pedir essa consultoria, essa informação, às vezes até uma previsão orçamentária. Quanto deveria ser a taxa do meu condomínio? Faz uma consultoria da previsão orçamentária para não faltar dinheiro durante o ano, né? Ter uma organização também é possível.
Em relação a penalidades, né, aplicadas ao desrespeito de regras e decretos em condomínios, elas variam muito e devem ser um ponto de discórdia terrível também. A gente já fala rindo, né? A gente já brinca aqui nessa parte. Eu já morei em condomínio, não moro mais. Realmente condomínio tem muitas regras, né, Guilherme? Não tem como, é um ambiente que todo mundo fala, eu não conseguiria morar no condomínio. Mas é um ambiente bom, é gostoso você morar no condomínio que tem regras, que tem essa segurança, inclusive no cumprimento das regras. Então, as penalidades, elas são definidas em assembleia. O síndico, ele não pode multar ou penalizar alguém apenas pelo fato de que ele discorda da atitude do outro. Foi com a cara dele. Não, vou multar você, não gostei, não pode. Então, realmente, todas as decisões são tomadas em assembleia, existe o regimento interno para isso. E no regimento interno consta lá, olha, uma notificação, 2 para poder multar, é uma multa direta em relação a alguma atitude. Porque, por exemplo, é o que a gente fala, mudança. Mudança, normalmente, nos regimentos internos, uma mudança sem aviso prévio, fora de hora, num domingo, num feriado, já é multa direta. Por quê? Porque você não vai fazer aquilo de novo. Não é aquilo que você notifica, olha, você andou com um animal de estimação num local que não pode. Você notifica, né? Ó, tô te avisando, não esquece, aí não pode. Você não vai voltar com a mudança para trás e fazer de novo. Né? Não tem como. Então, existem regras e regras. Aí a gente vai, o regimento interno é isso que ele vai delimitando, né? Barulho, talvez seja um dos maiores desafios, até que ponto é tolerado. Porque tem gente que fala, não, até 10 da noite o pau pode quebrar, pode colocar som, não tem problema nenhum, não. Só que, pelo que eu observo no dia a dia, até conversando com advogados, tem que ter bom senso. Exatamente. Né? 10 da noite virou mito. Tem pessoa que resolve, né? 10 da manhã, causar tumulto. Você falou a palavra certa, é mito. 10 horas é mito, porque realmente, em qualquer regimento interno tem. O barulho ele não pode causar incômodo a demais condôminos. O que quer dizer isso? Não adianta também um condômino reclamar que o vizinho está fazendo barulho. É demais condôminos. Então, o que quer dizer? Se um vizinho de cima reclama, o de baixo reclama, do lado reclama, e eles são provavelmente 2, 3 horas da tarde, tá errado já. Entorno daquela pessoa. O entorno daquela pessoa. É claro que, às vezes, somente um reclamando, às vezes é uma intransigência. Pode ser até um excesso, né? Mas quando você observa que aí a gente manda, por exemplo, um vigilante lá na porta, ele ouve, vê que é real, interfona, a pessoa não para, vai de novo. Aí realmente tem que ir para o lado da penalidade mesmo. Primeiro a gente sempre tenta avisar. Não para, não tem jeito, né? Ivana, você falou do vigilante ser esse ponto de observação, mas para os vizinhos, para as pessoas também, filmar, você gravar, quer dizer, o arsenal que a gente tem na mão hoje, ele serve de prova também? Serve de prova, deve fazer, não existe, a gente sempre fala, se não registrar, aquilo não ocorreu. Vai ficar só. Então não adianta ligar para o síndico, ligar para a administradora, só ligar para a portaria, não é o principal fator. O ideal é ou registra no nosso aplicativo, ou registra através do WhatsApp, ou por um e-mail, data, horário, o que ocorreu, tem que ter um registro. Não existe uma penalidade se eu não tiver um registro daquilo. Agora, por outro lado, a gente fala, o registro é importante, mas ele tem que ser ponderado. O dia, o horário, o que aconteceu, se realmente aquilo perdurou. Não é caiu um copo. Porque também a gente ouve, fez um barulho, caiu alguma coisa. Não, né? Tem que ter uma razoabilidade senso, ali. Bom senso às vezes falta, né? A gente falou no início também sobre animais, né? Circulação de animais. Hoje em dia, né, se permite. Em tempos passados não poderia ter animais, causou muita confusão, muita briga. Meu Deus, foi terrível. Mas como lidar com essa circulação dos animais no dia a dia, essas regras? Porque tem gente que gosta de passear com o animalzinho, mas não gosta de limpar a caquinha do animalzinho. É verdade. Em Goiânia foi proposta até, não sei se você ficou sabendo, a criação de um cachorródromo. Nossa. Cachorródromo que seria uma área livre ali. Uma área pet. Aqui a gente fala muito disso. Tem condomínios que já tem uma área pet. É uma área destinada aos animais, as pessoas saem com seus animais, vão naquela área, normalmente gramada. Então fica ali naquela área pet, é muito melhor, tem que recolher. A gente já tem o hábito de colocar o suporte com as sacolinhas para ajudar facilitar também. Exatamente. Mas até o cachorrinho chegar lá, às vezes, no processo, no caminho,
ele acaba, né, que não espera o momento adequado. Então, realmente, o proprietário ele tem que ter esse respeito ao outro, esse cuidado de coletar os dejetos. É o ideal. Às vezes não ocorre realmente. Animal é um problema. E um problema dos dois lados, né? Aquele que não gosta reclama, aquele que ama, né, fica prejudicado às vezes. A gente fala, hoje a gente não fala nem animal de estimação, a gente já fala um ente afetivo, familiar, porque tem animais que realmente fazem parte com muito carinho da família. Outros precisam do animal porque tem algum problema mesmo de saúde, alguma coisa que o animal ajuda. E a afetividade que o animal traz para um lar é fantástico. É muito bom. Então, tem que saber, os dois lados tem que ceder. O lado que não gosta, entender que às vezes vai latir, gente. Uma criança vai chorar, um cachorro vai latir. A gente tem que ter também uma certa resiliência em relação a viver em condomínio. Porque a gente fala muito daquele que está prejudicando, mas também a gente tem que entender o lado do outro, que ele deveria ser um pouquinho mais compreensivo também, saber que aquilo é finito, né? Não é uma coisa que vai causar uma situação. Mas cachorro é isso. O dono do cachorro ele tem que ter um zelo. Não dá para você ter um cachorro sem ter zelo, né? Então é importante. Sem dúvida nenhuma, muito importante. A gente falou aqui de, é claro, organização de condomínio, ela está intrínseco, é claro, gastos. Né? E nesses tempos de pandemia, muitas vezes acontece da renda das famílias diminuir. Existem situações que vocês estão diminuindo, readequando porteiros, o pessoal da limpeza, o pessoal que cuida do dia a dia para readequar a nova realidade financeira do condomínio? Guilherme, foi muito importante sua pergunta, porque é uma questão que muitas pessoas acreditam que é possível, mas não é. Por que não é possível reduzir uma taxa condominial? Se tiver naquele momento passando por uma taxa extra, algo assim que acontece em alguns condomínios, olha, estamos guardando o valor para pintar o prédio. Então, um fundo de caixa? É um fundo de caixa, é uma coisa, uma taxa extra, prevendo um dia fazer aquele serviço que não foi contratado. Então, você pode abrir mão da taxa extra em alguns condomínios, isso foi possível. Os síndicos decidiram, junto com o conselho, abrir mão da taxa extra nesse período. Mas a taxa ordinária, aquela que mantém o condomínio, é impossível. Eu não posso diminuir a quantidade de porteiros. E muito pelo contrário, o pessoal da limpeza tem que ser intensificado. Na época de pandemia, você limpa o elevador muito mais vezes por dia. Você gasta mais produtos de limpeza, você gasta com álcool em gel, coisa que nunca se gastou. Então, você ainda tem todo aquele cuidado com corrimão, com banheiros que são da área comum. Então, você tem um cuidado que leva a um gasto maior. Você não tem como diminuir colaboradores, a sua energia não vai diminuir, o consumo não vai diminuir. Então, a taxa condominial, as pessoas precisam compreender que ela é ordinária, ela sustenta, ela é para aquele bem. Não tem como. Agora, a extraordinária, sim. Né? Se não tiver ainda contratado o serviço, porque também tem o caso de condomínios que já contrataram o serviço. Aí o prestador de serviço está lá trabalhando. Também não podemos tirar uma taxa extra se o serviço está sendo executado. Então, infelizmente, redução nesse período não tem. O que ocorre é que você faz acordos melhores, tenta dividir em mais parcelas a dívida, mas abonar, por exemplo, multa e juros não existe. Por quê? Porque a taxa condominial ela não tem vínculo com o Código do Consumidor. Então, não tem como você abonar multa e juros se a convenção existe. Então, você tem que cumprir leis. O que a gente faz é isso, né? O síndico autorizando, o conselho autorizando, a gente faz um parcelamento melhor para o inadimplente. Mas não tem como reduzir taxa. Você até antecipou minha pergunta. A inadimplência ela tem aumentado? É normal? É compreensível que aumente nesse período? É compreensível. A gente fez um levantamento e na maioria dos condomínios, principalmente os de grande porte, aumentou em torno de 10%. Mesmo nos de padrão mais elevado financeiro também acontece? Mesmo de padrão mais elevado. É incrível, né? Aumentou em torno de 10%. Claro que tem condomínios que não iria mudar, mas a maioria a gente fez esse levantamento em torno de 10%. É um número assim que assusta? Ou está dentro da previsão? Eu acho que está dentro de uma previsão. Um condomínio bem administrado, ele tem reservas, né? Dificilmente ele está no vermelho, né? Ele tem reservas, ele tem de onde buscar isso até passar esse período aí. Então, nenhum condomínio nosso passou por uma situação de não conseguir pagar uma conta. Isso não acontece. Mas a gente sabe que a receita vai diminuindo, então a gente também vai segurando um pouquinho mais, né? Precisava comprar algo ali, né? Trocar um carrinho de supermercado que está estragado. Não, o carrinho de supermercado pode esperar um pouquinho. Agora, né? Tá com o dia torto, você vai contornando ali um pouquinho. E em relação a essas cobranças, porque
em épocas passadas, que ainda não existia código do consumidor, o que havia muito é o quê? Exposição de quem está devendo. Ficava, inclusive, na recepção ali, né? Quem está em dia, o verdinho, quem não está em dia, o vermelhinho, aquela situação terrível. Eu imagino isso, gente, que triste. Era uma tristeza, não era fácil, não. Esse processo de cobrança, como que ele funciona? É claro, evidentemente, a maior descrição possível, mas de que maneiras vocês se cercam para garantir esse pagamento, para não prejudicar todos, o geral, digamos assim. Realmente é sigiloso, claro que todos os condôminos são sócios entre si. Então a gente deixa bem claro isso, que se um condômino chegar na sala da administração, for falar com o síndico, falar, eu quero ver a lista de inadimplente, ele tem todo o direito, porque ele são sócios entre si. Então ele tem que saber aquele que não está pagando, tem o direito dele. Mas nós não podemos dar publicidade, é o que você falou. Imagina ali no elevador... Ivana, acontecia. Não, mas imagina o entregador de pizza chegando e vou lá no apartamento tal. Aí o apartamento tal tá lá em vermelho que tá devendo. E ele sai falando, né? Então é totalmente proibido, isso não pode acontecer. A gente não divulga nem sequer as unidades, mesmo numa assembleia ordinária de prestação de contas. Nós colocamos lá o valor da inadimplência e a lista ali. Se alguém quiser vir ver, tudo bem, mas dar publicidade a ela, jamais. Isso pode gerar um processo contra contra o condomínio, contra a administradora, claro. Agora, a cobrança em si, é claro que a gente tenta amigavelmente, liga, manda os e-mails gentis. Acho que você esqueceu. Cobrar não é fácil, não. Não é fácil. Então, primeiro, o próprio sistema nosso já vai encaminhando, a pessoa atrasa 10 dias, ele encaminha e-mails, lembretes. Aí depois vem a equipe que liga, que tenta um acordo amigável. De que forma a gente pode fazer isso? Vamos dividir e tal. Aí, quando não tem jeito mesmo, aí passa para o departamento jurídico e aí segue os trâmites legais, né? E no dia a dia, porque está tendo muito delivery. Você falou agora entregador de pizza, né? Mas em relação a esses entregadores, quais são as normas que estão sendo seguidas? De que forma vocês estão readequando toda essa situação? O que a gente diz é o seguinte, o entregador ele não pode subir. Né? Então ele vem até a porta e o proprietário tem que descer para buscar. Vai de encontro ele vai de encontro. Por quê? A pessoa que está entregando, ele está entregando na cidade inteira, em vários condomínios, em vários lugares, em várias residências. Então é muito importante que o entregador ele não suba, ele fica esperando embaixo, o proprietário desce, pega e sobe. Porque, você imagina, anda no elevador, outro no elevador, isso não é prudente. Na verdade, não é nenhuma discriminação, é o fato de você se resguardar o seu condômino. Então, o ideal e o que nós orientamos e tem acontecido nos condomínios é isso. O entregador vai somente até a portaria, o condômino desce, pega e ele é que sobe. Isso tem funcionado muito bem. Mesmo em condomínios que tem vários blocos, né, condomínios de grande porte, ele vai até embaixo do bloco. Aí ele desce, pega e sobe, fica mais tranquilo. Facilita até o processo, né? Agiliza o processo, né? Porque o morador está sempre naquela expectativa. A gente vê muita discussão interna que, às vezes, a própria gestão, o síndico, não consegue resolver. Muitas delas você observa, ou já viu, ou teve a percepção de alguma que chegasse a vias judiciais? Um monte. Eu nem sei se você viu alguma. Um monte. Um monte. Olha, sério mesmo, eu brinco o seguinte, né? Que é mesmo contra a administradora, como se a administradora tomasse decisões. Eu percebo isso. Porque as decisões são tomadas pelo condomínio. A administradora, ela só executa. Né? O que o síndico e os condôminos pedem através de uma assembleia, nós executamos dentro daquela realidade. Mas as pessoas às vezes não compreendem isso. Então eu brinco muito que quando era muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, eu falava assim, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu tenho meu advogado. Eu olhava para a pessoa e falava, mas ela tem o advogado dela, deve ser uma pessoa problemática, tem o próprio advogado, né? E a equipe já está pronta ali, né? Que estranho isso. Hoje eu falo, a gente passa a ter a necessidade de um departamento jurídico muito próximo, porque realmente as pessoas, elas brigam por nada, sabe? Tudo é motivo judicial, tudo é ação de danos morais, tudo eles entendem que tem que entrar em conflito jurídico. Às vezes você multa uma pessoa, ela recorre à justiça em relação àquela multa, mesmo estando escrito, claro que não podia ter feito aquilo. Está óbvio que ela não tem razão, né? Ela recorre. Aí o outro recorre por causa de uma conta, aí o outro... Eu falo que eu não imaginava que os conflitos internos de um condomínio
condomínio iriam parar tanto no judiciário. E coisas assim que às vezes é muito pequena mesmo. É um conflito de que um vizinho brigou com o outro vai sai armado. E isso é fato. Aí quando você vê, tá aí. Aconteceu aqui em Anápolis. Aconteceu mais de uma vez. E aí tá armado. Aí você vai lá, tem que testemunhar, você tem que estar junto. Então é por coisa pequena. É o som alto, o outro estava armado. É muito pequeno, sabe? Ou desrespeito ao colaborador, né? O vigilante vai lá, olha, por favor, precisa de um silêncio. A pessoa já sai brigando, briga, desrespeita a postura. Às vezes deixa de brigar com o vizinho e quer brigar com o que quer mediar, né? É verdade. Desse jeito. Então, realmente, muita coisa tem parado no judiciário mesmo, viu? Realmente não é fácil, não é complicado. A gente vive uma época assim, de muita informação e, apesar desse grande volume de informações que a gente tem, às vezes, falta de bom senso, como você disse, uma coisa tão pequena que você olha de fora e fala, eu não acredito que eles estão brigando por conta disso. Acontece muito você falar, não, essa demanda está chegando aqui, é inacreditável. Muito. Não só ações como financeiro. Às vezes uma pessoa esqueceu de pagar o boleto por causa de 2 dias, tem lá juros e multa que dá 8, 5 reais. Claro, é dinheiro, a gente entende, mas ele esqueceu de pagar o próprio boleto. E aí ele briga e cria um conflito com o síndico. Eu falo que síndico é uma pessoa forte, síndico é um poderoso mesmo. É uma pessoa muito corajosa, porque por muito pouco brigam com ele, sabe? E tudo é culpa do síndico, né? Ou síndica, né? Vamos colocar que tem muitas mulheres boas lá. Vamos chamar o síndico, Tim Maia. E aí acontece a mesma coisa com conflitos pequenos. Às vezes o portão barrou, ele não conseguiu entrar. A tag dele não leu, né? Ele tá lá para entrar no condomínio, o leitor de tag não leu. Ele teve que parar e avisar o porteiro, olha, sou eu, minha tag não funcionou. Pronto, eu fui proibido de entrar no condomínio, já é direito de propriedade, ele já entra na justiça. E tem alguém perseguindo? Aí sempre é comigo. E aí, outra ação. Não é fácil. Ivana, você é corajosa, viu? Bom, enfim. Em relação a assembleias, a gente vê que muitas vezes o pessoal contesta, fala de tudo, mas na hora de comparecer uma assembleia, não vai. Ele fala mal da assembleia, mas não comparece. Agora, como está funcionando? Assembleias virtuais, que tipo de validade, o peso que elas estão tendo, como que isso está funcionando? Eu vou falar das duas coisas realmente que você falou. A participação é muito pequena. Isso é muito chato, porque é muito bacana quando você vê uma assembleia cheia, sabe, lotada, as pessoas opinando. Mesmo, né? É muito bom, né? E ali é o lugar de você poder reclamar. Ali é o lugar de você elogiar, reclamar, registrar em ata a sua solicitação. E isso a gente observa que não acontece. Um condomínio, assim, vai 10%, 15%, mas assim, isso porque eu estou otimista aqui. E alguns muito má vontade, né? Vai assim arrastado. Assim, né? E sempre são assim, figurinhas carimbadas, aqueles que você já conhece pelo nome. Oi, como é que você tá? Você já aquele chato de sempre, né? Chato que gosta de assembleia de condomínio é chato. Isso né? eu não posso falar aqui. Não, eu sei. Isso aqui eu tô falando. Eu tô falando, viu? Eu tô assumindo mas a culpa. Mas normalmente são aqueles assim, que são participativos desde o princípio. Desde a primeira assembleia você conhece as pessoas. Mas aí é o que tem. Por exemplo, essa semana que passou, nós fizemos uma enquete. Não era nem uma assembleia, uma enquete para a gente entender melhor o condomínio, um condomínio grande, com mais de 200 unidades, e pedimos que as pessoas respondessem aquelas perguntas para a gente tentar melhorar. Nós tivemos 14 respostas. Isso porque era no celular, é aplicativo, é só dizer sim ou não, ali é muito rápido. E as pessoas estão ali o tempo todo para coisas que não interessam, disseminam fake news, mas uma coisa que é útil pro dia a dia, ignora, né? Vai dar trabalho. Aí, depois reclama. Mas a limpeza não estava boa. Mas nós não perguntamos da limpeza, nós não perguntamos da portaria, nós não perguntamos do atendimento. Então é isso, eu acho que as pessoas deveriam participar mais, né, ter esse cuidado. Agora também a gente entende, às vezes a pessoa chega cansada, acabou de chegar do trabalho, já chegou atrasada, não quer ir numa assembleia. Então surgiram as assembleias virtuais, né? Assembleias virtuais já existiam muito antes da pandemia. Elas surgiram pelas multipropriedades. A gente vê em Caldas que um apartamento tem 15 proprietários, né? Que agora você compra o apartamento por tempo, né? Não pelo imóvel. Vai fatiando. Né? E aí era impossível fazer uma assembleia com tantos condôminos. Então, devido à multipropriedade, surgiram as assembleias e também por causa da sociedade anônima. Já existiam assembleias virtuais também para eles. E com isso a gente, né, já foi envolvendo o condomínio nisso.
Então, as assembleias já existiam, mas agora, com a situação da pandemia, o próprio presidente já homologou, né, já promulgou a lei 14.010, que permite as assembleias virtuais neste momento emergencial. Isso foi muito bom, porque a gente está fazendo assembleias assim muitas e tem sido muito rápido, é coisa de 1 hora, você já resolve um assunto importante, você debate antes. Então, já distribui para os condôminos o que vai ser decidido, o que vai ser falado. Todo mundo já entendeu aquele assunto. Na hora que vai para uma assembleia virtual, é o voto que vale ali. Registra-se o voto. Ela tem uma lisura, porque quem vota normalmente são condôminos, eles já estão cadastrados através do seu e-mail, a senha quem cria eles. Então, existe a lisura desse processo. É registrado em cartório da mesma forma. Tem lista de presença, que é a lista de quem entrou naquele momento no sistema. Então, as assembleias virtuais, elas vieram para salvar mesmo, né, as decisões nesse momento. E tem sido, assim, uma vantagem imensa. Porque as assembleias virtuais também não existe, por exemplo, aquele item que nós colocávamos demais esclarecimentos, que se estendia até meia-noite. Né? As pessoas iam, demais esclarecimentos não acabava. Né? A pessoa você ia ficando assim na cadeira, ia ficando, ia sumindo, né? Já não existe os demais esclarecimentos. São pontos, assim, é pontual mesmo. É esse assunto, sim ou não, esse assunto, esse assunto, esse assunto. E tem dado muito certo. Até as eleições nós estamos fazendo através da Assembleia Virtual. E tem dado muito certo. E esse dar certo, ele pode se tornar uma tendência? Porque a gente vê é claro, o home office, desde sempre, ele só está aumentando. No judiciário, vários advogados que eu entrevisto, falando que, inclusive, a produtividade tem aumentado. Muito. Em relação a julgamentos, processos no dia a dia. Pode se tornar uma tendência também? Eu tenho certeza, porque como você falou do judiciário, as audiências, nós temos feito hoje as audiências todas virtuais, né? Então você não sai, antes você ia para o juizado, você saía, ia de carro, estacionava, esperava, aí tinha alguém na sua frente, existia uma demora, aí você, né? Hoje não, hoje você está trabalhando, entra no aplicativo, participa de uma audiência e volta a trabalhar na sua mesa mesmo, isso é muito bom. A mesma coisa com a Assembleia Virtual, eu tenho certeza que é uma tendência sem volta. É uma praticidade que tem condomínios que fizeram neste momento emergencial, mas já estão fazendo a segunda, a terceira, porque gostaram mesmo. É muito gostoso. E a participação é muito maior. Condomínios assim que participava, como eu falei, 10%, hoje participa 20%, 25%. Aumenta muito a participação, porque é muito rápido, né? Você ali 2 minutinhos, você entra, volta e participou. Então, é uma tendência e isso tem aumentado a participação dos condôminos. É muito legal. Você está falando de participação. Quem é mais participativo? O homem ou a mulher? O esposo, a esposa? Quem que é mais participativo? Olha, depende. Muitas assembleias a gente vê o casal mesmo. Sabe? Isso eu acho muito bacana. Eu acho muito bonito quando o casal vai numa assembleia e compartilha. Mas depende. Não existe uma estatística sobre isso. Não, né? Mas o fundamental é participar, gente. Participar que é interessante, que é bacana. Vamos falar um pouquinho agora da canal Gestão Condominial. De que forma ela funciona, onde que fica, quem quiser ser parceiro, como que deve proceder? Bom, a canal fica na Galeria Nazir. O pessoal chama da galeria. Não pode falar, né? Porque eu vou fazer propaganda da lanchonete. Mas, enfim, a Galeria Nazir. Na São Francisco. E na Sala 10, no térreo, né? E lá a gente tem uma equipe. Hoje nós somos com 22 colaboradores. Uma filial em Goiânia, na 22, próxima ali à Praça do Sol. E a gente atende desde uma cogestão, que é esse apoio ao síndico, até uma administração completa, até a necessidade de um síndico profissional. Funciona dessa forma. A gente quer ajudar os condomínios a fazer uma gestão boa, entra em contato com a gente orienta, não necessariamente, não precisa contratar, mas quantos condomínios a gente conhece em Anápolis que liga, tira informação, pergunta o que pode, o que não pode. Olha, no meu condomínio está acontecendo isso. Pode? Como que a gente tem que proceder? Entre em contato com a canal, a gente tem todo o prazer de atender os condôminos, síndico, parceiros, e tudo funciona muito bem. Pede os orçamentos lá, o preço é sempre bom, e o atendimento melhor ainda. Não, é fundamental, né? Você que faz a gestão lá da Galeria Nazir, não? Não, é porque lá não é condomínio, né? As pessoas falam, a Galeria Nazir é condomínio, não é, porque o condomínio, foi até bom você falar, que às vezes as pessoas pensam que condomínio é porque tem várias pessoas, não. Salas comerciais, lá é um dono.
Então, aquele proprietário, ele dita as regras. Não existe uma assembleia, não existe uma votação, não existe... Ninguém ali opina, né? O proprietário de todas as salas, ele só aluga. Então, as regras todas são dele. Você falou que tem 22 colaboradores aqui. 22 colaboradores aqui, 3 em Anápolis, 3 em Goiânia. Certo, mas a função deles é ficar na canal ou eles vão a campo também? Isso. Como que funciona? Funciona assim. Tem a equipe interna, então, por exemplo, eu tenho a equipe de comunicação. É um departamento onde faz notificação, multa, advertência, responde aos tickets, porque as pessoas reclamam pelo celular, né? Pelo aplicativo Área do Condômino. Então, ele entra na área do condômino e faz suas reclamações. Então, eu tenho que ter uma pessoa, um departamento que responda a todas esses questionamentos. Aí tem o departamento de compras, o departamento financeiro. Por quê? Porque quando a gente faz administração, o síndico não vai mais ao banco. Então, a gente tem um departamento que faz o cheque para ele, que pega a assinatura dele, a pessoa vai ao banco, paga a conta para ele tem aquela coisa cuidado. Chata do dia a dia, não, né? Ele só cuida do condomínio. Eu preciso de um síndico que ame o condomínio e cuide do condomínio. Deixa que o resto a gente faz, né? E aí tem o departamento financeiro, tem o departamento de contabilidade, que é essencial, né? Que faz a prestação de contas, os lançamentos contábeis, todo esse trâmite. E nós temos os que você falou de campo. Então, por exemplo, condomínios de grande porte, não tem como não ter alguém lá. Então, a maioria dos condomínios com mais de 200 unidades que nós temos, a gente tem um colaborador no local. Aí esse colaborador atende o condômino, emite uma segunda via de boleto se ele tiver dificuldade, explica a prestação de contas, atende o prestador de serviço, acompanha o síndico para detectar as necessidades, as demandas daquele condomínio, de manutenção e etc., in loco. Então, condomínios maiores, nós temos colaboradores que ficam naquele condomínio. Os menores não, a gente administra internamente mesmo. E funciona dessa forma. E tem o boy, tem um monte de gente lá. É um dia a dia corrido, eu tenho certeza. Aqui, eu estava vendo também que vocês tomam conta de condomínios. A gente tem Lago Corumbá, tem, né, uma série de condomínios agora que envolve fatores diferentes, né? Às vezes são áreas maiores, áreas mais extensas para percorrer. Você tem lago, você tem áreas comuns ali. É um desafio grande, maior do que os condomínios tradicionais que a gente tem, que são simplesmente dentro da cidade, ou um pouquinho afastado da cidade, mas que não tem essa característica de lago. Ali você tem local para ficar lancha. Se você tem briga para o estacionamento aqui, você lá tem estacionamento e tem... estacionamento de barco. O estacionamento dos barcos, os pias. É complicado também. Olha, eu vou te falar, administrar condomínios no lago foi uma surpresa para nós. Porque aqui, todo mundo sabe que está morando em condomínio, tem que seguir as regras de condomínio. Lá é tudo novidade. Eles não entendem como condomínio ainda. Aqui eu tenho que ter minha liberdade. E aí eles vão se adaptando àquilo, e é tão gostoso que eu falo que tem alguns condomínios que eu tenho um orgulho tão grande. Quando a gente começa, é aquela luta. Eles não acreditam na proposta, né? Acabou de instalar um condomínio lá. Eu não acredito na proposta, isso aqui não vai dar. E, de repente, você começa a ver aquele condomínio evoluir. Ele tem um bom caixa, não tem inadimplência. E aí você vai vendo ele melhorando uma portaria, ele arrumando, ele colocando paver. Tomando gosto ali pela coisa. É tão bonito, eu falo que eu me encanto. Porque aí é o que você falou, vai fazendo o local de atracar os barcos, onde que vai ficar a praia, onde que a delimitação, onde o jet ski vai passar. E aí a gente vai aprendendo com eles. Tem as regras do próprio Corumbá 4, né? O que pode, o que não pode, que já é determinado pelo Corumbá 4. A gente tem um condomínio também no Corumbá 3. Então, a gente vai adequando as nossas regras, as regras já existentes pelo Corumbá 4, e com isso a gente vai vendo esses condomínios crescerem, evoluírem. Eu fico encantada. Hoje eu olho para alguns condomínios e falo, gente, eu lembro quando a gente começou aqui, como que ele era, né? E hoje está aqui bem estruturado, arrumado, dinheiro em caixa, com projetos grandes. É muito bacana, é muito legal mesmo. Claro que a gente tem muitos problemas no lago, porque alguns empreendedores, infelizmente, compram uma área, finge que fizeram os lotes e entrega. Aí você tem que fazer toda uma estrutura de iluminação. Os problemas vão aparecendo com o tempo. E aí, essa chega que vai tentar organizar uma coisa que já deveria estar organizada. Exatamente, antes. Já deveria ter organizado para vender. Mas ele vende para depois as pessoas organizarem. Então, nesse ponto, eu fico um pouco triste, porque eu acho que se você vai fazer um empreendimento no lago, dê o seu melhor. Seja um empreendedor bom. Entregue o seu melhor. Não é o que a gente vê. Infelizmente, no lago, a gente vê que uma pessoa tinha uma fazenda, dividiu, começou a vender lote, e aí cada um por si. E aí a gente chega e tem que fazer todo um trabalho de organização. Mas é gratificante quando você vê tudo funcionando, pronto, bonito, né? É muito, muito gostoso mesmo.
Imagino, né? É um desafio, mas quando a gente faz o que gosta e tem essa vocação, eu diria que é fundamental. Ivana, só para a gente encerrar, qual a situação mais curiosa, ou algumas situações curiosas do dia a dia, de conflitos que você viveu? É claro, evidentemente você não vai citar nomes nem nada, mas situações assim que você falou, puxa vida, isso não aconteceu. Eu falei uma vez, eu estava comentando uma vez com uma pessoa que eu falei que ia escrever um livro só de situações inusitadas. Situações inusitadas que não poderiam constar em ata. E são muitas. Eu falo assim que a gente ouve coisas, sério, se a gente conta, a gente não acredita. A gente fala assim, eu já vi gente perdendo jabuti. Fala, perdi meu jabuti. Você fala, como alguém perde um jabuti? Não tem como. Mas como? Eu já vi criança achar um celular, não saber de quem ia jogar no lago. Coisa assim que você fala depois, até você buscar nas câmeras, resolver aquele problema, parecia que tinha roubado o celular, criou um conflito, e não era uma brincadeira de criança, jogou um celular no lago. Aí você já viu o que eu falei, de tiro pra cima, parece fogos. É uma coisa assim muito estranha. Ligar assim, Ivana, corre aqui que estão dando tiro aqui, né? Já aconteceu. E acontece, nossa, se acontece. Olha, acho que a mais inusitada mesmo foi o dia que a gente viu uma pessoa saindo correndo por um condomínio, assim, desesperado, que acho que ele estava drogado, alguma coisa, todo mundo tentando segurar a pessoa, e ele correndo pelo condomínio. Não, a gente vê coisa que parece televisão, sabe aqueles programas de televisão? Você fala, não, mentira, isso não aconteceu, não. Acontece. Acontece muita coisa em condomínio. Mas o bom é essa diversão. Nenhum dia é igual ao outro. A gente consegue cuidar dos condomínios sempre com muito bom humor. Eu falo a Canal, eu acho que o perfil da Canal é um atendimento, às vezes até informal, porque a gente é muito divertido, toda a equipe gosta muito do que faz, e eu até aproveito aqui para agradecer a equipe que nós temos na Canal, é uma equipe engajada, é uma equipe que ama o que faz, divertida, a gente se diverte o dia todo. É um trabalho muito gostoso e gratificante. Ivana, gratificante foi conversar com você aqui. Muito bom. O papo, a gente teria papo para vários programas aqui, só para contar as histórias aí de gente correndo aí pelo condomínio, enfim. Muito bacana. Obrigado pela participação, pela gentileza de atender nosso convite. Eu agradeço demais, Guilherme. Obrigada a todos os telespectadores. Tá certo. A gente conversou com a Ivana Pazin, tá certo? Ela é pós-graduada em gestão condominial, proprietária da empresa Canal Gestão Condominial, administra mais de 50 condomínios aqui em Anápolis, Goiânia, região também do Lago Corumbá. Se você perdeu o início da entrevista, a gente lembra que ela passa na grade de programação do canal 14 da NET em horários diferenciados. Você pode assistir não só essa, mas as demais entrevistas, e também pode acompanhar no YouTube, né? Programa Autoação no 14. Essa aqui, como eu disse, é a entrevista de número 145. Então você tem muita coisa para ver lá. A gente agradece mais uma vez, então, a Ivana, e agradece a você, telespectador do canal 14 da NET, aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. O Josevaldo está de quarentena, mas logo ele volta. Tá certo? Coloquei ele na geladeira, mas ele volta logo. A gente agradece, é claro, a participação de todos vocês. Um abraço e até logo mais. Até mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, OA, Hospital Oftalmológico de Anápolis, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada e Box Seguros, corretora de seguros. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.